é maravilhoso. Que Ele confirma a oração, a petição, né? Ele é maravilhoso. E se eu cheguei nesse lugar, foi Ele que me trouxe nessa manhã. Porque se fosse pelas minhas forças, eu não chegaria aqui. Aleluia. Mas eu sou uma serva obediente. Eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. E mesmo que eu não viesse, eu sei que Deus levantaria outro para trazer a tua palavra. Mas eu aprendi, irmãos, que aquilo que Deus faz na nossa vida não é para nós, é para o seu próximo. Então eu creio que Ele não me tirou lá do lamaçal do pecado, trocou as minhas vestes, me deu dignidade para me ficar dentro da minha casa murmurando. Pelo contrário, Ele me trouxe para usar para alguém, porque Ele falou ao meu coração: enquanto eu te uso, eu te curo. Enquanto você profetiza na vida de alguém, eu faço na sua. Então, irmãos, a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável, embora nós não entendemos. E a palavra de Deus nessa manhã, que Ele quer falar comigo e contigo, está aqui em Eclesiastes 3. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que esse tempo é de Deus. Que todo o tempo é do Senhor. Aleluia. Seja ele bom ou seja ele ruim. Aleluia. Mas se você se posiciona, Ele pode fazer um sobrenatural dentro desse tempo que você está vivendo. Você tem que crer e perseverar. O segredo é perseverar. Não importa como você esteja nessa manhã. O que importa é que aquele que você veio buscar, Ele pode fazer um sobrenatural na tua vida. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra. Eclesiastes 3, a palavra de Deus diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Qual é o tempo que você está vivendo nesta manhã? Qual o tempo que você está vivendo nesse tempo? Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o tempo, mas Deus manda te dizer: esse tempo é de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão fez esse versículo, ele falou, escreveu, irmãos, para que nós viemos despertar. Louvado seja Deus. O texto diz que Deus estabeleceu o tempo certo na vida, né? E nem tudo acontece quando queremos, mas na hora certa de Deus. Ele mostra que a vida tem fases e todas elas têm propósito, nas coisas boas e nas coisas difíceis. Louvado seja Deus. Por isso que há um tempo determinado sobre todo o propósito. Sobre todo o tempo, tudo que você estiver passando, há um tempo de Deus. Ele não vai ficar todo o tempo sendo esse tempo. Aleluia. Deus vai fazer algo, irmão. Porque Ele sabe que nós não suportamos viver só chorando ou só sorrindo, né? Ele
Ele sabe que nós precisamos de todos os tempos. E Ele é Deus na nossa vida. Ele é maravilhoso. Ele nos ensina mediante a cada tempo. E aqui vai dizer que há momento certo para cada situação da nossa vida. E não é a obra do acaso. Louvado seja Deus. O tempo de nascer, o tempo de morrer. A vida é um ciclo. Aleluia. Natural. Algumas coisas começam e outras acabam. Muito não entende que às vezes na morte Deus traz vida. E às vezes na vida Deus traz morte. Louvado seja Deus. Porque Ele é um Deus que complica. Mas Ele complica para explicar o porquê que Ele complicou. Mas é no meu e no seu entendimento. Não porque Ele faz nada errado. Porque Ele é perfeito em tudo que faz. Louvado seja Deus. Mas por isso que eu digo que às vezes a gente não entende. Por que temos que vivenciar um luto? Por que muitas das vezes tem que haver um nascimento para que algo venha acontecer na nossa vida? Porque há um tempo determinado sobre todo o propósito debaixo do céu. E muitas pessoas vivem um luto e às vezes não entendem. Por que o Senhor levou? Por que aconteceu dessa forma? Louvado seja Deus. Porque Deus quis assim, Cristo. Ele tinha um propósito sobre isso também. E a Bíblia também vai dizer que há tempo de nascer, tempo de morrer. Louvado seja Deus. É tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar não é ferir, irmãos, ir lá e tirar a vida de alguém. Mas é tempo de matar aquilo que tem atrapalhado o teu crescimento espiritual. É o tempo de cancelar aquilo que você não tem conseguido e que tem atrapalhado a obra que Deus tem na tua vida. É tempo de matar aquele pecado que você outrora fazia e hoje você fala assim, meu Deus, isso me atrapalha. E Deus tem visto, aleluia. Ele tem que cair por terra em nome de Jesus, igreja. Você tem que pedir força ao Senhor e ser curada em nome de Jesus. Porque muitas das vezes o que retém a nossa bênção é o pecado que nós não queremos abrir mão. Porque oramos e pedimos e falamos tanta coisa, mas não conseguimos dizer para o Senhor, isso daqui, Jesus, é o espinho da minha carne, eu não consigo sozinha, me ajuda. Confessar para o Senhor que tem coisas que você tem que pedir a Deus para te ajudar, porque sozinho você não consegue. Louvado seja Deus, mas você tem que ser curada, para que você venha viver a totalidade da promessa. Assim como essa jovem louvou, e esse louvor é maravilhoso. Você não vai viver um pouquinho, você vai viver tudo. Louvado seja Deus, a totalidade. Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Irmãos, a palavra de Deus também diz que é um tempo para chorar e é um tempo para sorrir. Ninguém quer chorar com os que choram, mas quer se alegrar e sorrir com os que sorriem. E Deus me ensinou no CTI do Adão Pereira Nunes, naquele vale de Ossos Secos, que nem todos que estavam ao meu lado estavam chorando comigo, mas queria se alegrar com a minha alegria. Então aqueles que não choram com você, não tem que estar com você no seu momento de alegria. Porque eu acho que o verdadeiro amigo, aquela pessoa que te quer bem, ela vai entender o processo, ela não vai te deixar, não vai te abandonar. Então Deus ali, Ele foi o meu porto seguro. A medicina desenganava a minha neta, irmão, que eu tenho uma pequena, que foi enviada do céu para a minha vida, ela só tem 5 anos, ela é especial. E ali, irmãos, várias internações, 4 vezes ela foi desenganada. E os médicos falavam, avó, é a última noite. Eu falei, não é. Porque Deus ainda não deu a última palavra. Só que enquanto eu estava lá, irmão, profetizando, ungindo, fazendo a obra de Deus lá dentro, dirigindo o culto para 16 mães, precisando de abraço, mas tendo que abraçar, falando da palavra, querendo ouvir a palavra, louvando, querendo ouvir a voz de Deus através do louvor. Aqueles que eu mais amava estavam fazendo festa. E ninguém se compadecia em dizer, como é que eu vou fazer esse
aniversário, se a Pérola, minha irmã, minha sobrinha está lá, dentro daquele vale. Mas nem todo mundo vai se compadecer no seu vale, irmãos. Então seja você essa manhã Ezequiel no teu vale. Seja você a profetizar na sua vida e confiar somente em Deus, porque Deus ensina. Não é para tomar raiva, irmãos, mas é para você entender que vai ter processo, vai ter vale que você vai passar, só você e o Senhor. E aqueles que você mais ama não vai nem te ligar. Louvado seja Deus. E Deus vai te sustentar. E quando você der o culto de ação de graça, Deus vai te usar para dizer que foi o Senhor, foi a mão de Deus que fez, aleluia. Porque Ele não permite, irmãos, Ele não divide a glória dele com ninguém. E muitas das vezes Ele não permite que ajude, porque muitos querem fazer para ficar falando, muitos querem chegar num cenário como aquele e ficar tirando foto, fazendo vídeo, se mostrando. Não precisa fazer isso. Deus não quer que seja dessa maneira. Ele age e faz milagre no oculto, irmãos. Ele usa a tua boca como profeta para vir aqui como eu fiz hoje nessa manhã, para falar do milagre que Ele fez, para edificar a fé dos meus irmãos e para glorificar o nome dEle, dar honra a quem merece. Louvado seja Deus. Então eu não sei qual é o tempo que você está passando. Se você está num tempo de rir, se você está num tempo de chorar, se você está num tempo de lançar fora, um tempo de colher, se você está num tempo de se aborrecer, você está vivendo um tempo de morte, um tempo de vida, eu não sei qual é o tempo, mas tem todo um propósito sobre tudo que a gente vive debaixo desse céu. Porque é a palavra de Deus quem fala, não sou eu. Aprenda a ser alicerçado na rocha e confiar somente no Senhor Jesus. Porque Ele não falou que seria fácil. Ele só falou, tem de bom ânimo que eu te ajudo. Ele não falou que seria fácil. Então nós não temos que questionar. Somente adore e busque o Senhor. Eu tenho passado os dias enfermas. Parecia um esporão. Outrora era uma dor na coluna, cervical. E Deus manda ir ao médico. Eu vou ao médico, tomo remédio, eu tomo remédio. Faço campanha no monte, profetizo sobre a minha vida. Mas eu não murmuro. Deus sabe que eu não paro. Eu falo, Senhor, ainda com a minha pouca força. Louvado seja Deus. Se tu me chamou, eu vou. Louvado seja Deus. Mas eu não vou chegar aqui e vou mentir para os irmãos que foi fácil chegar aqui hoje, porque não foi. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe nesse lugar. Assim como todos os dias Ele tem renovado a minha força e tem me colocado de pé. Porque tantas pessoas vivem momentos difíceis, piores que o meu. E se olhar para o vizinho do lado, irmão, se a gente for num hospital, a gente vê que tem situações aí muito piores. Então não murmure pelo que você está passando. Eu sei que é difícil, cada um passa aquilo que Deus dá, aquilo que suporta. Não dá além, dá aquilo que suporta. Louvado seja Deus. Não murmure, irmãos. Passa o teu processo, mas glorificando e clamando o nome do Senhor. Falando para aquele que pode resolver. Aleluia. Orando e buscando ao Senhor com sinceridade. Não para agradar o homem, mas para agradar a Deus. Aleluia. Porque é Ele que pode chegar aqui nessa manhã e liberar sua virtude sobre a minha vida e sobre a tua. E nós saímos curados. Eu creio e eu tenho essa fé, irmãos. A cada vinda na casa do Senhor, irmãos, eu não saio da minha casa sem propósito. Eu falo, Senhor, se tu quer que eu vá, vá comigo. Pai, se tu és comigo, me cura, Senhor. Eu posso sair daquele lugar curada, Pai. Eu creio que o Senhor se encontra naquele lugar. Eu dou a minha melhor adoração. Eu aprendi que cada um tem a sua adoração.
E se nós aprendemos a dar o nosso melhor culto racional ao Senhor, sem precisar que o irmão B se movimente, que o outro dê glória, que o outro dê aleluia, e seja você com Deus na tua sinceridade, Ele recebe. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz também, irmãos, que há tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. É um tempo, irmãos, de construir ou organizar as coisas que estão fora do lugar. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você precisa construir e nem tampouco o que você precisa organizar. Mas Deus, nessa manhã, Ele se encontra nesse lugar. Louvado seja Deus. Ele manda você nesta manhã, a mim nesta manhã. Organiza a sua rota. Louvado seja Deus. Arruma o que está errado, o que está fora do lugar, e volta de novo, e volta a fazer o que você fazia antes. Louvado seja Deus, porque o nosso Senhor, aleluia, Ele quer te capacitar e fazer na sua vida aquilo que você não sabe, mas que Ele já tem projetos maiores. Louvado seja Deus. Então obedeça a voz de Deus nessa manhã, irmãos. Oh, aleluia. É tempo de buscar. É tempo de perder. Às vezes Deus permite um ganho, outras vezes perda, para nos ensinar. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Oh, aleluia. Representa luta e dor, irmãos. Mas Ele restaura, Ele reconcilia. Ele é Deus que pode todas as coisas. Ele é tempo de amar, irmãos. Há tempo de edificar. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você está passando, irmãos, mas ame até aquele que te persegue, porque Deus manda a gente amar até aqueles que nos odeiam. Louvado seja Deus. Há um tempo de odiar, mas nós não podemos ficar com esse tempo, com esse sentimento ruim dentro do nosso coração, onde isso nos faz mal. Eu sei que as pessoas às vezes nos aborrecem tanto. As pessoas nos aborrecem tanto às vezes que a gente tem esse sentimento e não conseguimos controlar. Mas ele não agrada ao Senhor. Assim que eu cheguei, o pastor Crislã estava falando do sentimento ruim que ele tinha no coração sobre a família dele, irmão. Ele não sabia como lidar com aquilo, mas Deus preparou um cenário, louvado seja Deus, para ser liberado o perdão. E eu creio que ele foi curado em nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, a gente fala que perdoa, mas a gente não quer que fique perto de nós. E às vezes você não está curado totalmente. Louvado seja Deus. Porque esquecer, a gente não vai esquecer, porque não, a gente não tem amnésia, nós não somos malucos. Mas também sentir aquele repúdio de não querer perto não está legal, irmãos. Porque o Senhor ensina a gente a ter amor e compaixão. E se tem amor e tem compaixão, ainda que tenha te ferido, louvado seja Deus, você tem que perdoar com o coração sincero e conseguir dar um abraço. Conseguir estar no mesmo ambiente, fazer a diferença. Louvado seja Deus. E ainda que tenha alguma coisa para acontecer, uma festa, eu não sei, você poder ir, eles veem Jesus na sua vida. E muitos se arrependeram de ter se levantado contra você. Porque o Senhor, Ele faz isso, Ele confronta. E dizer, meu Deus, como eu pude me levantar contra essa pessoa, essa mulher de Deus, esse homem de Deus. Porque quem vai te justificar é o Senhor, não vai ser você mesmo. Você só fica na posição de servo, fazendo a vontade do Senhor. Porque é Ele quem fala por você, é Ele quem fala por mim. Louvado seja Deus. É tempo de guerra, irmão. E é também um tempo de paz. O tempo de guerra nós já estamos vivendo lá fora. Se nós ligarmos a televisão, a gente só vê tragédia. É o tempo todo, irmãos. É na rede social, em todo lugar. E às vezes a gente pergunta por que esse povo ainda resiste buscar Jesus. Como que eles conseguem viver sem esse Deus maravilhoso, que tudo pode fazer, irmãos.
Irmão, embora nessa manhã você ainda não esteja vivendo as promessas de Deus, a totalidade, mas você está vivo e respirando. E eu creio que aquele que busca o Senhor, aquele que está na presença de Deus com sinceridade, ele tem guardado com mãos fortes. Quantos livramentos, quantas provisão, quantas curas, quantos milagres o Senhor já tem feito. Tem gente que é triste porque não tem um carro novo ainda, porque não tem uma casa própria ainda, porque não ganhou uma moto, porque não viajou para tal lugar. Em nome de Jesus, seja grato nesta manhã por estar respirando de pé, sem nenhuma enfermidade, sem nenhum tubo na boca, desenganado pela medicina. Em nome de Jesus, você tem saúde, você tem fôlego de vida, você está de pé para a glória de Deus. Já tem muito para agradecer. Esse tempo de paz, irmãos, que a palavra diz, é só com Jesus. É só com Jesus. Sem Jesus não tem paz. Tem qualquer coisa que se agrada momentaneamente. Porque outrora, eu não nasci em berço evangélico. Eu tenho 5 anos de ministério. E eu sentia, irmãos, uma tristeza na minha alma. Eu bebia, eu fumava, eu passeava, eu tinha uma casa linda, eu tinha uma filha perfeita, mas eu tinha um vazio na minha alma que só Jesus pode preencher. Então não adianta, sem Jesus não dá. Não dá, irmãos, não espera entender isso quando já tiver num limite muito ruim. Porque Deus já está chamando, Deus já está falando, Deus já está fazendo o Espírito Santo contemplar e falar com você. Mas muita gente fica esperando o tempo. Eu sou nova ainda, não é agora. Eu ainda tenho muita coisa para viver lá fora. Pode morrer novo e não ter salvação e ir para o inferno. Porque está esperando alguma coisa. Irmãos, eu não vim pela dor, eu vim pelo amor. Mas por muito tempo eu falava com o Senhor. Porque Ele trouxe uma criança especial no ventre da minha filha, filha única, ela tem 27 anos. E através daquela criança, vendo aquela criança convulsionar, vendo aquela criança sendo desenganada, vivendo aquele processo com a minha filha o tempo todo achando que eu era Jesus. E ela todo o tempo ali, mãe, o que eu faço, o que eu vou fazer? O Espírito Santo de Deus foi me apertando. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já visitava. Eu já sabia onde Jesus estava. Eu já ia na igreja, já recebia o refrigério, a oração. E sabia que toda vez que eu entrava pelas portas, algo acontecia na minha vida. Que eu saía com uma paz, irmãos, com uma alegria. Que eu falava, meu Deus, eu preciso sentir isso todo dia. Mas era uma batalha espiritual muito grande. Mas Deus sabe trabalhar como ninguém. Um belo dia, irmãos, eu já fumava 3 cartelas de gifse por dia. Eu já tomava 3 caixas de cracudinha por final de semana. E eu estava com medo de morrer da Covid. Aquela criança com 7 meses, convulsionando. Eu falei, Senhor, chega. Fui até o meu ministério, no culto de libertação. E eu cheguei, aquele culto foi para mim do início ao fim. E eu me ajoelhei na cadeira e enchi uma cadeira branca dessa de lágrima. E ali eu falava com o Senhor. Pai, a partir de hoje, eu faço uma aliança contigo. Pai querido, se tu cuidar daquela criança para mim, Pai, e da minha vida. Pai, eu só saio da tua presença o dia que tu voltar, Senhor. Porque eu não aguento mais viver lá fora. Irmãos, não dá para viver sem Jesus. Tem coisas que só Ele vai fazer se você tomar um posicionamento e se você falar para Ele, Jesus me ajuda. Aleluia. E ali, irmãos, a minha vida foi mudando. Todas as idas ao hospital, o médico desenganava e Jesus falava, ainda tenho uma aliança contigo. Profetiza sobre esse vale, você é Ezequiel nesse vale. E a medicina desenganando, minha filha desesperada, demorando a retornar para Jesus, porque ela foi para Jesus também com 16 anos e desviou.
Irmãos, Deus trazia cura. Aquela criança ia voltando. Foram cenários, irmãos, que eu posso contemplar ainda hoje e dizer assim, meu Deus, foi Deus. Deus me ensinou que não importa como estiver o cenário. Ele é Deus de chegar por último no cenário que esteja ruim e fazer um sobrenatural. Irmão, era 15 bombas de sedação. Uma criança totalmente vegetativa. Ela é moreninha, ela estava preta igual um carvão. O líquido gastro saía verde daquela gastro dela. Quando aspirava saía sangue, porque ela teve trombose no pulmão, no pé. Os médicos falavam, não tem jeito mais. Mas eu nunca aceitei essa palavra. Eu sempre dizia, eu tenho uma aliança com Deus e Ele ainda não deu a última palavra. E ali, irmão, fazendo culto, irmãos, louvando ao Senhor, a gente começava meia-noite e até 3 horas da manhã, louvando o nome do Senhor naquele CTI pediátrico do Adão Pereira Nunes. E ali Deus foi trabalhando. Deus foi trazendo vida. Deus foi, almas foram se rendendo ao Senhor. E Deus foi fazendo um sobrenatural tão grande. Hoje a Pérola, irmão, está dentro de casa. Ela tem um home care. Ela tem os seus cuidados. Porque Deus deu. Hoje eu tenho uma família. Graças a Deus no altar do Senhor. Mas não foi fácil. Tem 3 meses que a minha filha retornou para Jesus. E eu ali profetizando e pedindo a Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que há um tempo, mas eu não aguento mais sozinha, Pai. Até quando? E ela retornou para Jesus. E por esses dias, quando eu vim aqui, louvado seja Deus, o Senhor usou a missionária Edna. E aquela mulher, lá na igreja dela, ela falou para mim, a irmã crê que Deus, por esses dias, está libertando um dos teus. Eu recebi aquilo, irmãos, com meu coração ardendo. E eu falava assim, Senhor, se não é meu genro, é minha mãe. Senhor, se é meu genro ou minha mãe, Senhor. Foi o meu genro, igreja. Ele foi num casamento. E aquele casamento cristão. Depois da cerimônia do casamento, o Senhor tomou aquele ambiente de pastores. E eles vieram orar pela minha filha e pelo meu genro. Foi um sobrenatural de Deus tão grande. Que meu genro queria saber onde aquele pastor congregava. E ele começou a buscar o Senhor. E ele está buscando o Senhor. Isso já tem 20 dias, irmãos. Mas tem sido tão maravilhoso ver que ele tem, sabe, se alegado tanto e falado da palavra de Deus. E ele, ontem eu observei, ele usava 2 brinquinhos, um em cada lado. E aquilo não saía por nada. Eu falei, sei que Jesus tem poder. Meu genro usa brinco. Um brinquinho pequeno assim, coisa de vaidade mesmo, mas é demônio. Aí eu falei, Jesus, quando for ontem o Senhor me fez contemplar, mas ele falou, não fala nada. Eu olhei assim, falei, ele tirou os brinquinhos, Jesus. Ah, Senhor, o Senhor está fazendo um mover. Ele me dá a paz no Senhor. Todo dia de manhã ele manda um versículo bíblico. Ele falou para mim, minha sogra, eu sempre senti Jesus no meu coração, mas eu sempre falei com o Senhor que o dia que eu fosse para a presença dele, eu não ia para brincar. Eu falei, Senhor, obrigada, Pai, porque agora eu posso dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, servimos. Então não desista, irmãos. Seja boca de Deus na tua casa. Continua orando. Pague o preço que tiver que pagar. É a tua família. Você não pode perder ela para Satanás. Não pode. Se Deus te levantou na tua casa como coluna, como profeta, é você mesmo que tem que guerrear e lutar e orar. Por mais que seja difícil, muitos a gente vê um coração de pedra. Às vezes a gente olha assim e fala, meu Senhor, só o Senhor para converter aquele ali. Meu irmão, meu genro, ele tem uma idolatria pelo Flamengo, irmãos, que é uma coisa horrorosa. Mas eu sempre creio que o dia que Deus entrasse, aquelas idolatrias, aquilo tudo vai sair em nome de Jesus. Já está saindo em nome de Jesus. Por quê? Porque sempre teve uma mulher lá para clamar, para orar. Mesmo com as minhas falhas, não sou super
super-homem, eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou nada, eu sou pó cinza na presença de Deus. Mas quando nós estamos fazendo a obra de Deus com sinceridade, pagando um preço de muitas das vezes vir obediência, mesmo com dor, aleluia, porque eu já estou curado, irmão, a dor já sumiu em nome de Jesus. O Senhor, Ele contempla a sua casa. Cada vinda à casa de Deus que você ora e busca o Senhor não é em vão, mas há um tempo determinado. E às vezes a pressa é tão grande que a gente quer parar no caminho e desistir, porque acha que Deus não está fazendo ainda, mas Ele tem um tempo de fazer. E é tão bom quando é Ele fazendo, porque outrora, irmãos, eu quase implorava para eles irem à igreja. E às vezes eles iam para a igreja e parecia que chegavam em casa antes do amém. Eu falava, vocês já voltaram? 8 horas dentro de casa, já acabou o culto. E já tirando o sapato, já querendo ver televisão, foi para me agradar. Foi porque eu fiquei pedindo. Então eu falei, Senhor, eu me sinto tão mal, porque eu já tenho que convencer o outro que é bom. Eles não têm esse mesmo sentimento, Senhor. Mas faz ele ter. Eu continuei orando e buscando a Deus. E o tempo de Deus chegou, irmãos. Por quê? Porque a oração do justo ainda tem muitos seus efeitos. Se você ora, se você confia, se você obedece, se você renuncia, se você paga um preço que tem que ser pago em nome de Jesus, Deus vê. E Ele sabe exatamente o que tem que fazer na sua casa, na sua vida. Ele não vai te dar além, Ele não vai te dar além. Ele vai te dar o que é necessário. Louvado seja Deus por isso. Então eu não adoro o Senhor por riqueza, por prosperidade. Eu adoro o Senhor e busco o Senhor para que a minha casa, a minha família venha se render aos pés dEle, para que eles não venham morrer e ir para o inferno. Fala, Jesus, não deixa morrer sem salvação. É assim que eu oro. É assim que eu oro, Deus. Até para aqueles que a gente sabe que já conhece a palavra, se desviou e sabe que tem que voltar. Está passando um processo, só Deus, mas resiste. Mas o Senhor uma hora vai pegar, irmão. Porque é dele, não se perde. Continue orando. Continue sendo você canal de bênção na sua casa. Perseverar.